Camada 3. O Laranjão de Chicagoland. Em 2004, durante a classificação da NASCAR Busch Series em Chicagoland, um enorme balão inflável laranja se desprendeu de um lugar devido aos fortes ventos e ficou rolando pela pista. Foi um momento bem hilário e melhorou ainda mais quando as pessoas nas arquibancadas vibraram quando o laranjão cruzou a linha de chegada. Uma picape de resgate ainda tentou parar a sua corrida. Para ficar perfeito, só faltou balançar a bandeira quadriculada. AT&T. A operadora de telecomunicação Nextel se tornou a patrocinadora principal da NASCAR Cup em 2004, e a NASCAR assinou um acordo de exclusividade com ela, onde seria a única operadora vinculada em seu esporte, deixando apenas as concorrentes Singular e Altel como exceções. Esse acordo beirava os 800 milhões de dólares, e em 2005 a Singular adquiriu a AT&T, fazendo sua nova marca, e para 2007 o carro 31 da Richard Childress teria sua nova marca e nome estampados. Mas a NASCAR acabou barrando esse patrocinador, alegando que eles não tinham permissão para alterar o nome ou a logo. Isso fez a operadora processar a NASCAR e usar sua pintura no carro da Richard Childress sem nenhum patrocinador. Tudo isso foi parar nos tribunais, onde no fim a AT&T conseguiu a permissão para aparecer no carro 31. O raio de Pocono. Você já se perguntou por que às vezes a NASCAR interrompe suas corridas por causa do tempo nublado, sendo que não caiu uma única gota? Era a segunda corrida de Pocono da NASCAR Cup em 2012. Devido à forte chuva e também de já ter passado da metade da prova, ela foi encerrada com 98 voltas das 160 programadas. E 5 minutos depois de anunciar o encerramento, um raio acabou atingindo um homem de 41 anos no estacionamento do autódromo. Além dele, outras 9 pessoas ficaram feridas. Segundo relatos, a NASCAR tentou avisar para os fãs procurarem abrigo, mas o barulho no circuito era tão grande que não foi ouvido nada. A categoria e o circuito foram processados pelos familiares do falecido, mas se livraram de qualquer multa. E a NASCAR tomou novas medidas a partir desse infeliz acidente, onde em caso de chuva e raios próximos ao autódromo, a sessão pode ser interrompida, adiada ou atrasada, dando tempo para os fãs procurarem abrigo e evitar o pior, como foi em Pocono 2012. O combustível da Michael Waltrip Racing. Durante a classificação para a Daytona 500 de 2007, a inspeção da NASCAR acabou encontrando uma substância ilegal no tanque do carro de Michael Waltrip. Ela pediu para que tirasse, mas horas depois, após mais uma inspeção, a mesma substância foi novamente encontrada. A NASCAR apreendeu o carro 55 e puniu a equipe severamente. Multa de $100 mil, o chefe de equipe suspenso e perca de 100 pontos no campeonato. Tudo isso por causa da substância encontrada no tanque do carro. Combustível de foguete. Abriquart 400 de 2008. Em 2008, por causa do alto desgaste dos pneus Goodyear no circuito de Indianápolis, assim como o Car of Tomorrow não casar bem com a pista, a NASCAR tomou uma medida ridícula para a corrida, onde a cada 10 ou 12 voltas era dada uma bandeira amarela para evitar estouros de pneus. E a Brickward 400 de 2008 foi um completo desastre, onde o evento perdeu a sua relevância e importância com o passar dos anos. E estamos falando de um evento que era quase tão popular quanto a Daytona 500. O Baika Racing. A Baika Racing é considerada uma das piores equipes da história da NASCAR e também a pior da era moderna. E olha que ela é bem nova. A equipe começou na NASCAR Xfinity em 2015 por meio período. Ela até tinha alguns pilotos relevantes, mas os resultados não chegavam. Apenas 3 top 20 em uma série de corridas em 2015 e 2016. De resto, fora do top 30 e às vezes nem se classificavam. E após passar um ano quase que sabático em 2017,
retornou para a NASCAR em 2018, pela Cup Series. A equipe adquiriu a equipe BK Racing, que também era outra equipe ruim, e nas 4 corridas daquele ano não se classificou em uma e terminou as outras 3 fora do top 30. Foi anunciado que em 2019 ela correria a Cup Series em período integral, mas não se viu a equipe desde então. O Império Rickware. Embora a equipe de Rickware seja mediana para fraca no universo NASCAR, é bem curioso que suas ações se expandem para além dos Stock Cars. A equipe Rickware está envolvida nos protótipos, no motocross, na NHRA, na Indy e só falta estar envolvida na Fórmula 1. Como é que pode a Rickware ter tanto envolvimento nas categorias? Road Course Ringers. Road Course Ringers é um termo para definir um piloto especialista em circuitos mistos, onde só aparece para correr nesse tipo de pista. Podemos citar, por exemplo, Kamui Kobayashi e Jason Button, que de vez ou outra aparecem na NASCAR, mas sempre em circuitos mistos, ou seja, eles são Road Course Ringers. Mini torneios. Não consegui achar uma explicação exata para isso, mas acredito que se refere aos desafios que há na NASCAR Xfinity e Truck Series, onde alguns pilotos são selecionados para um pequeno torneio entre si. Aquele que vencer ou chegar na frente dentre eles ganha um prêmio em dinheiro. Os pássaros no Hall da Fame da NASCAR. O momento para lá de bizarro aconteceu em outubro de 2019. Centenas de pássaros migratórios acabaram se chocando com o prédio do Hall da Fama da NASCAR, em Charlotte, Carolina do Norte. Dos 310 pássaros, um terço acabou morrendo, enquanto o resto teve suas asas quebradas e outros ferimentos. A temporada de 2020. O ano de 2020 foi marcado mundialmente pela pandemia Covid-19. Vários esportes e eventos foram cancelados para evitar aglomerações e mortes. E a NASCAR foi o primeiro esporte motor a arriscar correr durante a pandemia. A NASCAR estava colocando vidas e a própria imagem em jogo. Mas deu tudo certo, e com isso, a Fórmula 1 e outras categorias começaram a reaparecer em corridas reais. Pinty's México Euro Series. Alguns podem não saber, mas a NASCAR tem suas categorias internacionais, sendo a Pinty Series no Canadá, México Series, como já diz o nome, no México, e a Euro Series na Europa. E claro, não pode faltar a NASCAR Brasil, que acontece em nossas terras. Cada categoria tem a sua especificação, regras, carros e tudo mais. E de vez em quando, essas categorias recebem uma estrela da NASCAR americana ou correm em circuitos fora do país. Dick Trickle. Dick Trickle é considerado um dos maiores pilotos de pista curta de todos os tempos. Além de quase ter 500 corridas na NASCAR, tem mais de 1.200 vitórias em ovais pequenos. Infelizmente, em 2013, o piloto acabou abalando o universo NASCAR quando acabou se matando. Lefty. Noah Sweet, também conhecido como Lefty nas redes sociais, é um designer gráfico que ficou conhecido pelas suas pinturas em modelos gráficos de carros da NASCAR na internet. Sua arte gráfica chegou até a vida real, onde teve a grande honra de fazer o design da pintura que Jimmie Johnson iria usar na prova do Texas em 2020. Tabasco Fiasco. A equipe ISM Racing começou na NASCAR em 1997, onde o seu patrocinador principal era o molho picante Tabasco Sauce. Ela teve uma série de não classificações e acabou vendendo boa parte de suas operações para uma outra equipe, sem que a marca da Tabasco soubesse. E tudo isso virou uma confusão, onde era praticamente 2 operações de uma única equipe. E como se não bastasse, essa outra equipe ainda comprou parte da Darrell Waltrip Racing, chegando a mudar de Pontiac para Chevrolet.
Depois tentaram voltar atrás, mas o estrago já estava feito, principalmente porque a Tabasco só entrou na NASCAR porque a sua intenção era fazer marketing, não bons resultados. Então pouco importava o que acontecia, desde que sua marca estivesse estampada em um carro. E o resultado foi esse, um grande fiasco, e ela saiu no meio de 1998. Harvick em Dega 2015. A segunda etapa de Talladega da NASCAR Cup 2015 era a última corrida do Round 12 do Chase, e um dos pilotos que corria risco de ficar fora da disputa pelo título era Kevin Harvick. E numa relargada de prorrogação, o seu carro ficou lento e o The Closer atingiu Trevor Bayne, começando um Big One. Harvick alegou que estava com problemas no motor, e outros pilotos o acusaram de causar uma batida proposital para não acontecer uma outra relargada. E foi o que aconteceu. Após essa batida, não aconteceu uma outra prorrogação. Harvick avançou para o round 8 e a NASCAR não fez nada. Jacksonville 200, de 1964. Nas 200 milhas de Jacksonville, em 1964, Wendell Scott ultrapassou Buck Baker pela liderança faltando 25 voltas. Mas após o fim da corrida, Baker foi declarado vencedor. A família de Wendell e o próprio piloto protestaram, onde acusaram que a NASCAR estava querendo impedir de um negro vencer, numa época em que o racismo era normal nos Estados Unidos. E horas depois, após uma revisão nos resultados, Wendell Scott não apenas venceu a corrida, como ainda deu 2 voltas de diferença em Buck Baker. Semanas depois foi concedida uma réplica do troféu original para a família de Wendell. Essa foi a primeira vez que um piloto negro venceu na história da NASCAR. Brian France, DUI. Em agosto de 2018, Brian France, que era o CEO da NASCAR na época, acabou sendo preso em Sag Harbor, Nova York. Brian estava dirigindo embriagado e avançando os sinais, e como se não bastasse, ele ainda estava em posse de 5 comprimidos de oxicodona. O seu nível de álcool no sangue foi registrado como o dobro acima do permitido. Sob fiança, France foi liberado, mas foi obrigado a pagar 100 horas de serviços comunitários e no dia seguinte deixou de ser o CEO da NASCAR. O contrato dizia que ele estaria no cargo até o fim daquele ano, mas ele conseguiu sair bem antes disso. Os patrocinadores da BK Racing. A BK Racing foi criada em 2012 e um de seus investidores era o proprietário do Burger King. A equipe teve a rede de fast food estampada em seus carros, mas não era exatamente o patrocínio. O Burger King não tinha nada vinculado com a equipe, apenas com seu proprietário. Isso fez com que houvesse um acordo de licenciamento. A equipe não precisava pagar 1 centavo para ter o Burger King no carro, mas também não receberia nenhum retorno financeiro. Praticamente um patrocinador falso, e isso foi muito grave. Além dos funcionários da equipe receberem garrafas d'água, sem zoeira, garrafas d'água como pagamento, vários patrocinadores se afastavam da equipe, acreditando que ela tinha uma boa condição financeira com a gigante rede de fast food. E a BK Racing, para conseguir um apoio verdadeiro, correu em certas etapas com o carro sem nenhuma marca estampada. Não funcionou e a equipe decretou falência, com dívidas passando de 40 milhões. A corrida da Truck no Texas em 2011. A NASCAR Truck Series estava realizando uma corrida do Texas naquele ano. Ron Hornaday Jr. tentou desviar de um retardatário e acabou atingindo Kyle Busch, que ficou furioso. Road então acabou revidando mesmo após a bandeira amarela, destruindo a picape de Hornaday. Essa cena polêmica entrou para a história da NASCAR, e os fãs alegaram que além de Kyle Busch ser imprudente e irresponsável, acabou tirando as chances de título de Hornaday Jr. Kevin Ward Jr. Em agosto de 2014, em uma corrida de Sprint Cars, o piloto da NASCAR Tony Stewart teve um incidente com Kevin Ward Jr., fazendo o jovem piloto bater no muro. Ward ficou extremamente furioso, saiu do carro e ficou no meio da pista para tirar satisfação com Smokey.
e infelizmente acabou sendo atropelado, falecendo aos 20 anos de idade. Tony ficou fora de 3 etapas da NASCAR Cup para se recuperar do acidente. A família de Ward Jr. entrou na justiça contra o piloto, alegando que Tony o matou de propósito. E após investigações, foi revelado que Ward havia fumado maconha antes da corrida, o que teria feito ele ficar uma pilha de nervos. Infelizmente, isso lhe custou caro. Shane Rimeiro. Shane Rimeiro, ou Shane Rimael, era considerado um piloto com um futuro bastante promissor na NASCAR, mas a sua carreira nos Stock Cars foi arruinada por reprovar não apenas em uma, mas 3 vezes em teste de drogas, onde ele usava substâncias em alta quantidade, e às vezes corria alterado, pilotando de maneira agressiva e totalmente irresponsável. De início, ele foi afastado da NASCAR para sempre, e anos depois, o piloto declarou que sofria de transtorno bipolar, além de depressão e ansiedade, e usava maconha e cocaína desde os 12 anos para escapar dos problemas. Felizmente, Shane conseguiu derrotar os seus demônios quando passou por uma reabilitação e começou a correr na USAC, vencendo corridas e era considerado um nome fortíssimo para correr na Fórmula Indy no futuro. E para melhorar a situação, ele foi autorizado a aparecer novamente nos eventos da NASCAR. Mas, em outubro de 2010, o piloto sofreu um forte acidente durante os treinos da USAC, onde acabou sofrendo uma paralisia nas pernas. Apesar de levemente conseguir movimentá-las, ainda precisa usar uma cadeira de rodas. Atualmente ele ainda corre em algumas provas da USAC, com um carro adaptado e também tem a sua própria equipe, onde ajuda outras pessoas com limitações a pilotar. Meus amigos, que história! Nashville Prayer. Em 2011, durante as cerimônias que antecediam a corrida da NASCAR Nationwide em Nashville, o pastor Joey Nams foi encarregado de fazer as orações, e ele fez uma oração lendária. Acompanhem. Heavenly Father, we thank you tonight for all your blessings. You said in all things give thanks. So we want to thank you tonight for these mighty machines that you brought before us. Thank you for the Dodges and the Toyotas. Thank you for the Fords. And most of all, we thank you for Roush and Yates partnering to give us the power that we see before us tonight. Thank you for GM Performance Technology and the RO7 engines. Thank you for Sunoco Racing Fuel and Goodyear tires that bring performance and power to the track. Lord, I want to thank you for my smoking hot wife tonight, Lisa, and my 2 children, Eli and Emma, or as we like to call them, the little Eves. Lord, I pray you bless the drivers and use them tonight. May they put on a performance worthy of this great track. In Jesus' name, boogity, 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 amen. A corrida da Xfinity em Dega 2016. Na corrida de Talladega da NASCAR Xfinity em 2016, Elliott Sadler e Joey Logano causaram um grande acidente nos metros finais, fazendo com que Brennan Poole cruzasse a linha de chegada em primeiro, conquistando a sua primeira vitória. Porém, após uma revisão nos replays, apareceu que a bandeira amarela foi acionada com Sadler ainda liderando a corrida. Isso fez com que o piloto número 1 fosse declarado vencedor. Os fãs da NASCAR ficaram confusos, porque não era comum acontecer uma bandeira amarela faltando poucos metros para o fim da prova. E, infelizmente, Brennan Poole não conseguiria chegar mais perto de vencer até os dias de hoje. Uma vitória que poderia fazer uma grande diferença em sua carreira. As chegadas no Canadian Tire Motorsports Park. De 2013 a 2019, a NASCAR Truck Series correu no Canadian Tire Motorsports Park, no Canadá, como já diz o nome. E em quase todas as suas edições, acontecia uma chegada maluca e inusitada. NASCAR Cans. NASCAR Cans é uma conta nas redes sociais que posta uma série de memes da NASCAR, sendo altamente popular e querido na comunidade, sendo seguido pelos pilotos e equipes. E ele também tem um espacinho no site oficial da NASCAR, onde aparecem vários de seus memes.
A pole da Daytona 500 é manipulada. Isso daqui é uma teoria na internet, onde várias pessoas alegam que a NASCAR deixa algumas equipes trapacearem para conquistar a pole position para a Daytona 500. Essa teoria ganhou força quando pilotos como Danica Patrick, Austin Dillon e Chase Elliott, que estavam em suas primeiras temporadas integrais na Cup Series, foram os poles em suas respectivas edições. O teste de chuva em oval em 2021. Em abril de 2021, a NASCAR realizou um teste privado em Martinsville, onde testaram pneus de chuva em um oval úmido, e o resultado foi altamente positivo. Isso fez com que a categoria criasse um pacote exclusivo para ovais pequenos, onde caso aconteça uma chuva, não há necessidade de secar a pista. Os carros terão sinalizadores traseiros, pneus de chuva e para-barros para a ocasião. Então embora raro, pode acontecer da NASCAR correr em terreno molhado em ovais. A Duralube 300 em 2000. A corrida da NASCAR Cup em New Hampshire no ano 2000 teve um marco extremamente raro. Jeff Burton venceu a corrida liderando todas as 300 voltas, e até os dias de hoje foi a terceira e última vez que um piloto venceu uma corrida da Cup Series de ponta a ponta. A corrida de merda de Tony Stewart em 2004. Durante a prova de Watkins Glen da NASCAR Cup em 2004, Tony Stewart sofreu uma forte dor de barriga. A equipe já tinha Morissette preparado para assumir o carro 20, mas o Smokey não queria ser substituído. Continuou na corrida, cagou dentro do carro e venceu. Isso sim que é vencer na cagada. Literalmente. DC Solar. Um dos meus primeiros vídeos do canal foi contando a sua história. A DC Solar era uma empresa de energia solar que patrocinava a equipe Chip Ganassi na NASCAR e Fórmula Indy, e também patrocinava alguns eventos. Em dezembro de 2018, a sua sede foi invadida pelo FBI após alegações de que os donos da empresa estavam em um esquema Ponzi de bilhões de dólares, praticamente um esquema de pirâmide. Os donos foram presos e a sede foi fechada, e toda essa confusão acabou arruinando a equipe Chip Ganassi na Xfinity, onde foi fechada pouco tempo depois. Vidworks. Em 2017, após ficar afastado da NASCAR desde 2009 por uma alteração no motor, Carl Long retornou à NASCAR Cup na prova do Kansas, e o seu carro tinha um patrocinador desconhecido no capô. A NASCAR pesquisou na internet sobre a empresa VOWorks e não acharam nada a respeito. Quando procuraram Carl Long, ele alegou que era uma empresa de vaporização de fumaça. E depois que a NASCAR mais uma vez pesquisou, dessa vez com a grafia correta, acharam o nome VOWorks, uma empresa especializada em vaporização de maconha. A categoria permitiu que Long corresse, mas sem o patrocinador do Bob Marley no capô. Elliott Sadler em Pocono no 2010. Uma das Lost Médias mais famosas da NASCAR. Na prova de Pocono da NASCAR Cup em 2010, Kurt Busch se envolveu em um acidente e foi para a grama interna, e um pouco mais atrás, Elliott Sadler perdeu o controle e bateu no muro interno, catapultando seu carro de volta à pista. O impacto foi tão forte e violento que o motor do Stock Car foi arrancado. E o que deixa tudo mais estranho é que nenhuma câmera registrou o acidente inteiro, apenas o primeiro impacto. Tudo que tem de detalhes sobre o acidente são relatos de fãs que estiveram na arquibancada naquele dia. AMP Energy 500 de 2008. No final da prova de Talladega da NASCAR Cup em 2008, Regan Smith tentou ultrapassar Tony Stewart. O Smokey o forçou a ir para baixo da linha amarela dupla contínua. Regan conseguiu ultrapassar e venceu sua primeira corrida na carreira. Mas, após uma revisão, Smith foi penalizado e Stewart foi declarado vencedor. Isso foi um final bastante polêmico, onde várias pessoas alegam que Stewart jogou Regan para baixo da linha amarela, o prejudicando assim. Não havia necessidade de punição.
a teoria do vórtex. Essa é uma teoria criada por Darrell Waltrip. Ela diz que quando os carros estão em alta velocidade nos ovais, é criado um vórtice que afasta os maus tempos e tempestades dos autódromos. Isso, até os dias de hoje, não foi comprovado cientificamente, mas muitos acreditam que ela pode sim fazer sentido. Alguns exemplos. NASCAR Cup em Atlanta 2018. A prova foi atrasada devido à chuva e estava previsto que iria chover no meio da corrida, mas não caiu uma única gota. A mesma coisa aconteceu em 2021 nas provas de Darlington e Martinsville, onde por muita coincidência, ou não, quando a corrida acabou, com os carros parados, começou a chover. O circuito misto na praia de Daytona. Antes da NASCAR existir, já acontecia corridas na praia de Daytona. As suas longas retas de areia foi palco de 15 recordes mundiais de velocidade e recebeu 10 corridas da recém-criada NASCAR. Suas corridas foram encerradas em 1958. Nature's Bakery. Em 2016, a Stuart Haas fechou um contrato com a Nature's Bakery, uma panificadora bem conhecida nos Estados Unidos. A marca seria a patrocinadora principal de Danica Patrick por 3 anos, onde a equipe prometeu um retorno financeiro 4 vezes maior do que a marca investiu. Porém, insatisfeitos com os resultados de seu piloto, a Nature's reincidiu o contrato ainda no primeiro ano. A Stuart Haas entrou em um processo judicial exigindo 31 milhões pela quebra de contrato. E após algum tempo, ambas as partes chegaram a um acordo e a marca continuou patrocinando Danica Patrick. Flexgate. Durante a prova de Las Vegas da NASCAR Cup em 2018, alguns pilotos e equipes notaram algo estranho no carro de Kevin Harvick. O seu para-brisa traseiro estava com um pequeno amasso, e após uma inspeção, descobriram que esse pequeno amasso permitiu o carro ter um melhor downforce e tração nas curvas. A NASCAR não puniu Kevin Harvick e sua equipe, porque não havia nada escrito no livro de regras que era proibido algo do tipo. Não estava dito que era permitido, mas também não estava dizendo que era proibido. Digger. Criado em 2008, Digger era um roedor em desenho animado que aparecia nas câmeras localizadas no asfalto quando a transmissão ia para os comerciais, se assustando com os carros. A câmera era apelidada de Visão do Digger. O adorável roedor era bem querido pelos fãs, onde nos autódromos se vendia lembrancinhas e pelúcias dele, se tornando um mascote não oficial da NASCAR. E em 2009, na intenção de atrair o público infantil, a Fox fez uma minissérie de 5 episódios do roedor em 3D, chamada de Digger e seus amigos. Seus episódios iam ao ar antes de cada corrida, e graças a isso, a Fox recebeu uma série de críticas e fez a NASCAR perder audiência com a sua cobertura. E após esse fracasso, o carismático roedor foi perdendo espaço nas transmissões da NASCAR, aparecendo com menos frequência e se aposentando em 2012. Kevin Lepage. Kevin Lepage é um piloto com uma longa carreira na NASCAR. Um piloto que corre desde os anos 80 causou isso daí. Motor de Carl Long em 2009. Durante os treinos para o All-Star de 2009, a inspeção achou uma irregularidade grave no carro de Carl Long. O motor estava a 0,17 polegadas cúbicas acima do tamanho normal, o que era uma adulteração, já que todos os motores eram padrões no tamanho. Long foi multado em $200 mil, que até 2013 foi a maior multa já feita na história da NASCAR, e perdeu 200 pontos de piloto e equipe. Como ele não tinha condição de pagar toda essa multa, a NASCAR o baniu de correr da Cup Series por um certo tempo, onde retornou em 2017 com aquele patrocinador bizarro que eu comentei temas atrás. LGB Coin. Em dezembro de 2021,
a equipe de Brandon Brown anunciou que a criptomoeda LGB Coin seria o seu patrocinador principal no ano seguinte. A criptomoeda é um meme do slogan Let's Go Brandon, que, como sabemos, é um slogan censurado para pessoas anti-Joe Biden. A NASCAR proibiu esse patrocinador e a criptomoeda tentou apelar na justiça, mas não resultou em nada. E após tudo isso, a categoria começou a proibir qualquer patrocínio ou apoio político em seus carros. Alabama Kansas de 1969. Essa foi a primeira corrida da NASCAR no recém-criado Talladega Superspeedway, e durante os treinos livres houve uma série de críticas por parte dos pilotos, alegando que os pneus se desgastavam e estouravam com facilidade. Os pilotos de maior prestígio boicotaram o evento, e a NASCAR não fez nada a respeito. Na verdade fez. Trouxe alguns carros e pilotos de outras categorias para preencher o grid. E a corrida, é claro, também foi um grande fiasco, e é considerada por muitos como a pior corrida da história da NASCAR. Xfinity. Em 2009, o piloto Kevin Conway apareceu com o patrocinador Xfinity na Nationwide e Cup Series. Xfinity é uma marca de aprimoramento masculino, a famosa pílula azul. Até aí nada demais, mas a marca teve problemas com a equipe Front Row e de Rob Gordon, já que a marca supostamente não pagou dinheiro de patrocínio e estavam fazendo propaganda enganosa. E eu acho incrível que a NASCAR permitiu que essa pintura aparecesse em seus jogos. O All-Star de 2001. Essa corrida ficou marcada por um acidente na largada. Começou uma pequena chuva que foi se intensificando em segundos, e quando os pilotos foram para a curva 1, aconteceu um grande acidente. Foi dada a bandeira vermelha, e a NASCAR permitiu que os pilotos envolvidos no acidente pegassem os carros reservas. O vencedor foi Jeff Gordon, que se envolveu naquele acidente. Aero Warriors. Aero Warriors é um apelido dado aos carros da NASCAR de 1969 e 1970. As marcas Dodge, Ford, Plymouth e Mercury usavam carros estoques de suas produções, mas com modificações aerodinâmicas, os deixando mais rápidos e com uma aparência mais agressiva. E é claro, a Dodge e a Plymouth tinham seus clássicos spoilers. Esses carros aerodinâmicos eram uma grande mistura de velocidade, beleza e perigo, onde chegavam a bater mais de 350 km por hora na época. E a NASCAR os baniu após a temporada de 1970. Kurt Busch versus Jimmy Spencer. Uma das rivalidades mais famosas e amargas que a NASCAR já teve. Kurt Busch e Jimmy Spencer não se davam bem dentro e fora das pistas, onde toda vez que se encontravam era quase certeza de acontecer alguma coisa. Além de baterem na pista, fora delas, Jimmy já chegou a socar o buchão dentro do carro, onde foi suspenso por uma etapa. A AutoWorks 500 de Days of Thunder 1989. Essa foi a corrida em que várias cenas foram gravadas para o filme Dias de Trovão. Existe até um artigo que mostra o momento exato em que cada cena dessa corrida apareceu no filme.